nós vamos entender algo hoje, olha, amados, muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Cristo nesta terra. O tema da mensagem que nós vamos estudar está no telão: formando Cristo em vós. Nós vamos aprender hoje, amados, que Cristo tem que ser formado em nossas vidas. E como nós percebemos se Cristo está ou não está sendo formado na vida de uma pessoa? Nós vamos entender hoje, por intermédio da Bíblia, como nós conseguimos identificar, pastor. Porque hoje em dia está tão complexo esta questão na obra de Deus. Eu estou com o Senhor há mais de 20 anos, que eu fui alcançado por Jesus. E eu já vi muitas coisas. Mas nesses últimos anos eu tenho entristecido um pouco o meu coração com o que eu tenho visto da obra de Deus. Sinceramente, eu não sei se nos dias de hoje, se eu estivesse no mundo, eu me converteria a Cristo. Sinceramente, pelo o que eu vejo de igreja evangélica hoje, pelo que eu vejo de alguns líderes, de alguns pastores, eu louvo a Deus porque Jesus me alcançou há mais de 20 anos atrás. Porque se fosse nos dias de hoje, eu não sei se eu entraria numa igreja evangélica. Tamanha vergonha do que se faz aí fora, do que os líderes têm feito com o povo de Deus. Líderes mal intencionados, roubando. Hoje o auê, o barulho, o auê dentro da igreja parece que é o magnífico. Cristo não está sendo formado na vida das pessoas. Cristianismo, com todo respeito, não é barulho. Cristianismo não é auê. Cristianismo não é se agarrar, fazer uma roda, todo mundo falar em línguas, gritar e ir para casa como um saco vazio, sem nada. Nós estamos aqui para que Cristo seja formado em nós. Aliás, esta é a obra de Deus nesta terra. Cristo ser formado em nós. Em Gálatas 4, versículo 18 e 19, Paulo escrevendo aos irmãos em Gálatas, ele diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, disse Paulo, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O apóstolo Paulo faz uma menção que nós vamos entender daqui a pouco, que ele sofria dores de parto. Ele sofria uma dor terrível até ver Cristo sendo formado na vida de alguém. Isso não é o que eu vejo na igreja evangélica hoje. Eu não vejo nenhum pastor tendo dores de parto, se esmerando para que Cristo seja formado no seu rebanho. Mas nós vamos entender isso à luz da Bíblia Sagrada, porque este é o desejo deste ministério. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Senhor Jesus, queremos que o Senhor seja formado em nós. Eu sei que nesta noite há um povo precioso trazidos e trazidas por Ti até aqui, para que o Senhor mais uma vez seja formado em suas vidas. Eu agora Te entrego a direção e as vidas que aqui se encontram, aqueles que através do CD estão ouvindo esta mensagem e aqueles que através da internet estão ouvindo o que o Senhor já está nos dizendo. Fala-nos, dirige-nos, pois queremos que o Senhor seja formado em nós. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Melissa.
Que Deus continue honrando você, seu pai, sua mãe, sua irmã, toda a sua família. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual, eu quero começar a mensagem falando da importância de Cristo ser formado na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Esta é, de fato, a grande obra de Deus nesta terra. Não valeria a pena uma jornada cristã sem Cristo ser formado em nós. Olha, o que adianta eu dizer que sou um cristão, que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus? O que adiantaria dizermos que nós pertencemos a Deus, que nós cremos na Bíblia, que nós entregamos os nossos dízimos à casa do tesouro para que haja o mantimento da casa de Deus? O que adiantaria nós dizermos que nós pertencemos a uma comunidade se Cristo não estivesse sendo formado em nossas vidas? Esta, de fato, é a maior obra que o Senhor executa nesta terra. É Ele ser formado na minha e na sua vida. É isso que nos dá direção, é isto que nos orienta na vida para sermos uma pessoa diferente. Amados, Paulo, quando vai escrever aos irmãos em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz algo interessante, Samuel, que eu quero repartir com a igreja. Diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo fala até com uma certa poesia aqui. Se você for entender isto aqui, parece um pouco meio fora de contexto, mas enquanto eu li esta passagem, das várias vezes que eu li, o Espírito me mostra algo poético. Sabe que eu já assisti os partos dos meus filhos. E é muito interessante quando você vê uma mulher dando à luz. Há um certo desconforto, quando é um parto natural, principalmente, quem já teve sabe, há uma dor muito grande. A mulher sofre, às vezes é muita força, às vezes são horas e horas de sofrimento. É uma dor que algumas mulheres pensam em desmaiar. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. É uma dor insuportável. Dizem que é uma das maiores dores que existe, é uma dor de parto. E Paulo faz uma comparação que ele sofria dores de parto até ser Cristo formado na vida das pessoas. Só que uma mulher, quando ela sofre nas dores de parto, ela sofre. Depois que a criança nasce, todo o sofrimento é esquecido. Quando ela vê aquele rostinho, aquele corpinho, aquela coisinha miúda, toda ensanguentada ainda, com placenta, e quando ela encosta aquela coisa miudinha assim no seu peito, no seu rosto, toda a dor é esquecida. Então Paulo, de forma poética, ele diz isso: olha, é uma dor insuportável, porque nós lutamos, não é fácil até Cristo ser formado, mas quando eu vejo alguém que Cristo foi formado, e esta pessoa começa a render frutos, esta pessoa começa a crescer, é uma alegria indescritível. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Às vezes um líder, um pastor, ele sofre até ver Cristo ser formado na vida de alguém. São pessoas que tropeçam, são pessoas que têm uma conduta errada, são pessoas que têm uma forma de viver, às vezes um temperamento, e Cristo vai sendo formado, a pessoa é lapidada, e de repente, você vê alguém que chegou na igreja quebrado, falido, arruinado, com a família arruinada, e você vê a restauração. Não há dinheiro no mundo que pague a alegria de um líder, de um pastor, quando ele vê uma ovelha sua sendo bem-sucedida. Pelo menos para mim, não há nada mais precioso. E é isto que Paulo está dizendo aqui. Então, Cristo ser formado em nós é motivo de alegria. Isto significa que quando a obra do Senhor é realizada em nossas vidas, nós deixamos de ser quem nós éramos e passamos a ser uma nova pessoa. Eu queria pôr uma frase de Charles Spurgeon, que está no telão. É um grande pregador, e ele tinha uma frase muito interessante que eu quero repartir com vocês. Ele diz assim: a verdadeira vida concedida pelo Espírito Santo
tem que trazer resultados. Então Charles dizia que a verdadeira vida que é concedida pelo Espírito Santo tem que trazer resultados. Que resultados? O cristão se torna melhor que qualquer dos melhores homens deste mundo. Isto aqui é Cristo ser formado na vida de uma pessoa. Sabe que um cristão, quando... A obra de Deus não é overnight, não é da noite para o dia, não é entrou na igreja e amanhã já é um cristão, conhece tudo, já mudou tudo. Não. A obra de Deus é um trabalho de regeneração. É a cada culto, a cada dia, a cada mensagem, a cada momento que você ouve Deus, a cada momento que você abre a Bíblia, há uma obra em que Deus vai trabalhando e vai regenerando. Então Charles dizia, a verdadeira vida concedida pelo Espírito Santo tem que trazer resultados. Sabe que só dá resultados quando Cristo é formado na vida de uma pessoa. O que nós vemos hoje? Há uma ganância na obra de Deus, há uma disputa na obra de Deus, há uma guerra na obra de Deus, há uma coisa terrível, é uma disputa de poder, é uma igreja querendo engolir a outra, são irmãos que às vezes passam, olha, mas eu não acredito, com toda sinceridade, desculpe, com todo o respeito do mundo, eu não consigo acreditar que uma pessoa que passa em frente a uma igreja evangélica, sendo evangélico, vê pessoas na porta e a pessoa está com a Bíblia indo para a sua igreja, não saudar com a graça, a paz e o amor o irmão que está na porta da sua igreja. Eu não acredito que esta pessoa teve uma obra de regeneração. Porque uma pessoa, imagine, estou aqui na porta da igreja, passa um irmão de um outro ministério. Se esta pessoa não me vê como irmão, não se alegra em saber que eu sou salvo como ele, não houve uma obra de regeneração. É o que você vê hoje dentro da obra de Deus. Você vê muita carne, muita disputa, muita competição. Às vezes pessoas disputam o altar da igreja. Eu quero cantar, eu sou melhor, Eu não acredito que uma pessoa que está sobre um altar de uma igreja, lutando por um microfone, guerreando por uma bateria, por um guitarra, um contrabaixo, eu não acredito que esta pessoa passou por uma obra de regeneração. Cristo ainda não foi formado na vida desta pessoa. Porque quando Cristo é formado, amados, esta pessoa se torna o melhor de qualquer dos melhores homens deste mundo. Você vê, é gostoso um cristão de verdade. O abraço de um cristão de verdade é gostoso, gente. Sabe, a relação com um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, é agradável, é leve, é suave. Então, a obra do Espírito Santo tem que trazer evidências de regeneração, de renovação, da salvação. Amém? Então, tem que haver mudança. Diga, a obra de Deus tem que gerar mudanças. Então, o povo de Deus, quando isso acontece, passa a ter um novo viver. O nascido de novo, ele passa a ter um novo viver, uma nova forma de falar, uma nova forma de pensar, um padrão de conduta, de ética, de moral, de respeito, totalmente diferente. Então, eu não consigo acreditar, com todo respeito, quando eu vejo um líder, sabe que é o oposto do que a Bíblia diz, eu não consigo conceber que esta pessoa foi regenerada. Eu não consigo entender quando uma pessoa está na obra de Deus e trata a obra de Deus com descaso, de qualquer jeito, de qualquer forma, que esta pessoa foi regenerada. Então é muito importante nós entendermos este assunto, porque o mundo protestante está confuso. A igreja evangélica está confusa. Estão confundindo Cristo ser formado, com todo respeito, por um vidrinho de óleo. Então hoje, se uma ovelha tem um problema, o que o pastor faz? Leva este vidrinho de óleo. Se a pessoa quer receber um milagre na vida do marido, olha, compre uma rosinha, compre uma fitinha, compre uma camisa, compre uma meia, compre uma toalhinha e isto vai resolver. Isso não é Cristo ser formado na vida da pessoa. Se eu lhe der um dia nesta igreja uma toalha e lhe disser que esta toalha vai curar o seu marido porque eu orei por ela, eu estou te enganando, te iludindo e Cristo não está sendo formado em você. Se eu lhe der um vidrinho de óleo ou um vidrinho de água e você levar para a sua casa para passar em alguém, dizendo, isto aqui foi ungido na minha igreja, eu estou lhe tapeando e Cristo não está sendo formado em você.
Mas se eu lhe der a palavra de Deus, que é viva, eficaz e penetrante, eu vou formar Cristo em você. E você pode estar em qualquer lugar do planeta. E você será o melhor homem, a melhor mulher desta terra com quem cruzar o seu caminho. Porque talvez em alguns lugares o vidrinho de óleo não vai entrar. Mas entrará você, entrará a sua oração, entrará a sua atitude, uma palavra que sair da tua boca e vai mudar a vida de alguém. Então nós temos que começar a entender estas questões que estão colocando na obra de Deus. São muletas. Quando alguém machuca uma perna ou tem alguma debilidade, temporariamente algumas pessoas usam uma muleta. Temporariamente, para até que possa se restabelecer, ou algumas é uma necessidade especial. Isto foi colocado dentro da igreja evangélica, muletas. E as pessoas estão andando com estas questões, com estas coisas todas, e achando que Cristo está sendo formado. O culto foi uma bênção, nós gritamos, falamos em língua. Amados, só que haverá um momento em que esta pessoa vai passar por uma adversidade. E esta pessoa vai precisar sacar do bom tesouro algo bom. E se Cristo não foi formado, ou esta pessoa vai embora da igreja falando mal da igreja, ou esta pessoa vai se afundar em depressão, tendo que tomar até calmante de tarja preta para dormir. A obra de Deus, e este é o intuito do nosso ministério, é que Cristo seja formado na sua vida. Muitas vezes é com dores de parto que nós deixamos algumas coisas para trás. Às vezes é com dores de parto que você vai ter que abandonar algumas coisas na sua vida para que Cristo seja formado em você. O apóstolo Paulo tem uma expressão aqui muito preciosa, que está em 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. O que Paulo diz aqui? Que somos transformados, presta atenção, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Meu irmão e minha irmã, eu e você, a cada dia, a cada culto, a cada reunião, cada vez que nós entramos nesse lugar, cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós abrimos a palavra, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Temos que ser transformados na imagem de Jesus, de glória em glória. Tem que ser de glória em glória. O que eu vejo aí, com todo respeito, é uma infantilidade. É uma disputa, é uma competição, é um monte de criancice, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a sua igreja tenha uma renovação, uma transformação de glória em glória. Diga, Deus quer que eu tenha uma mudança de glória em glória, que eu tenha a semelhança, a sua própria imagem. É isso que Deus quer, de glória em glória. Agora, como isto é possível, pastor? Como é que eu vou ter uma mudança de glória em glória? É através da palavra. Olha, mas em hipótese nenhuma uma pessoa pode estar 1 ano, 2 anos, 3 anos numa igreja e não ter mudança. Amados, não pode uma pessoa estar na obra de Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos e continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes, não se converteu. Com todo respeito, não se assuste, mas não pode, é inconcebível estar na obra de Deus, continuar sendo a mesma pessoa de antes, continuar com os mesmos palavrões, as mesmas artimanhas malignas, as mesmas malícias, as mesmas perturbações, os mesmos medos, as mesmas fobias. Isso não pode. Ou Cristo não foi formado na vida desta pessoa, e esta pessoa é um convencido, não um convertido, porque uma pessoa convertida, os sinais é de glória em glória. Se eu não posso amanhã ou depois, chega que imagine,
Amanhã ou depois você me pega, aí o pastor teve uma recaída, aí ele ficou meio ruinzinho esses dias, aí ele ficou meio nervoso, quebrou tudo aí os carros na rua, ele estava lá na praia, ele disse, eu vou espairecer, e acender um cachimbo da paz, e... O que é isso? Não, é que o pastor estava meio nervoso. Nervoso? Que nervoso? Se Jesus foi formado na minha vida, meu irmão, é impossível que isso aconteça. Porque é de glória em glória. Só não posso. Não posso. Porque Cristo foi formado, está sendo formado a cada dia, a cada culto, a cada reunião. Então as pessoas estão dando muitas desculpas. Não, porque a carne, pastor, porque a pessoa está na carne. Eu não acredito que alguém que Cristo foi formado viva na carne, dando lugar à carne e espaço à carne. Se Cristo foi formado na sua vida, meu irmão, a sua carne é anulada. Você está compreendendo? Se Cristo foi formado, eu não acredito, porque olha, eu tenho um prazer nas coisas de Deus. Está aqui a minha mulher que é testemunha. Se tem uma coisa na minha vida que eu amo fazer, que eu amo viver, é a obra de Deus. Se tem uma coisa que me encanta, me apaixona, que me faz perder madrugada, olha, eu faço o que for necessário, é a obra de Deus. Eu lhe digo isso com toda sinceridade. Eu acho inconcebível alguém que diz, hoje eu estou meio assim, estou meio zen, estou meio cansado. Se Cristo foi formado na sua vida, se você é a imagem, você tem tanto prazer nas coisas de Deus, você tem tanta alegria em levar a Cristo para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, todas as pessoas que eu conheço, eu gostaria que estivessem aqui. Todas as pessoas que cruzam o meu caminho, eu gostaria que estivessem numa igreja. Se não na nossa, em qualquer outra, aonde se sintam bem e felizes. Por quê? Quando Cristo é formado na vida de uma pessoa, tem que haver mudança, é um novo nascimento, é uma nova postura. Há evidências, amados. Agora, pastor, o irmão está querendo dizer o quê? Que é possível identificar pessoas que não são salvas? É possível. Pastor, é possível identificar pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas? Cristo não foi formado? É, com certeza é. Há evidências. A evidência são os frutos. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore, se ela é boa ou não. A árvore é boa, ela dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. Agora, se a pessoa está sempre envolvida na mesma questão, no mesmo problema, no mesmo erro, na mesma atitude, com todo respeito, Cristo ainda não foi formado. É convencido, não convertido. Pastor, mas se a pessoa errou, cair é do homem. Uma coisa é errar, uma coisa é pecar, uma coisa é cair num laço, numa cilada. Agora, outra coisa é viver deliberadamente na prática do pecado. Outra coisa é a pessoa viver dia após dia com um sentimento de que não, isso aqui é errado, eu sei que é errado, mas não tem problema, eu vou viver errado e Deus sabe. Não, peraí. Se depende de você, tem coisas que dependem de outras pessoas, você ora. Você ora. Agora, se depende de você, você tem que correr atrás e acertar. Você não pode viver no erro, na prática do pecado. Quem está compreendendo? Isto é muito sério. Isto é Cristo ser formado. Estou te ensinando como Cristo é formado na sua vida. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, Paulo vai além. Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus está em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou não houve conversão. Então, a gente vê muitas pessoas problemáticas na obra de Deus. Com todo respeito, eu tenho que tratar dessa questão. Você vê muita gente problemática. Você vê pessoa que às vezes está ali, e é só confusão, é só coisa errada e não sei o quê, e aliciando pessoas para o erro, e fazendo intriga, semeando contenda entre irmãos, fazendo fofoca. Isso é o joio no meio do trigo. Às vezes o inimigo planta dentro de uma igreja o joio. Isso só acontece por permissão de Deus. Por permissão de Deus, senão ele não poderia. Deus permite, até para o crescimento da igreja. Às vezes é semeado o joio dentro da igreja.
E sabia que o pastor sabe, o pastor identifica, Deus mostra, e o pastor não pode pôr a mão. Porque diz a Bíblia que se o pastor vai arrancar, pode arrancar junto, porque é muito semelhante o joio do trigo, você pode arrancar o trigo. Então vai crescendo junto até que um dia Deus diz, agora eu vou cortar. Deus corta. Mas é possível acontecer? É possível. Pastor, é possível no altar de uma igreja ter o joio no lugar do trigo? Em alguns lugares é possível. Porque as pessoas estão tão cegas pelo poder, tão cegas por fazer a empresa, não a igreja, mas a empresa andar, pagar as contas e resolver as questões, que a parte espiritual é deixada de lado. Meu irmão, isto aqui não pode ser obra da carne. Isto aqui é obra do Espírito. Isto aqui é obra divina. Isso aqui você está ouvindo Deus, Cristo está sendo formado na sua vida. Você está aqui para ser uma pessoa melhor nesta terra. Você está aqui para crescer na graça e no conhecimento. Então, pelas evidências que a pessoa traz dos seus frutos, demonstra se esta é ou não é dele. Então, nós estamos aqui, eu e você, alguns há mais anos, outros há menos anos. Não importa. A obra não é overnight, não é da noite para o dia. Agora, também não é para viver a vida inteira na mesma vida, caindo nas mesmas ciladas, nos mesmos problemas. Isso não é para nós. Amém? Então você tem que permitir, você tem que se deixar envolver com as questões do reino para que Cristo seja formado na sua vida. Pedro, em 1 de Pedro 1,23, ele diz assim, pois fostes regenerados, diga eu fui regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é. A palavra de Deus vive e é. Diga, eu fui regenerado de semente incorruptível, mediante a palavra. Sabe que a palavra de Deus é o nosso porto seguro. A palavra de Deus é que dá direção para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus não se corrompe. A palavra de Deus não apodrece. A palavra de Deus é incorruptível, diz a Bíblia. A palavra de Deus é viva e é para sempre. Então, como é possível ter Cristo formado? Através da palavra. Diga, através da palavra. Diga, eu preciso da palavra para que Cristo seja formado em mim. Vamos começar a entender algumas questões. Vamos entender. Se eu vou em uma igreja e o foco desta igreja não é a palavra, Cristo não vai ser formado na minha vida. Sai fora. Está entendendo? Qual que é, pastor, o momento principal do culto da igreja Cristo Vive? Qual é o momento ápice? Qual é o momento mais importante da nossa igreja? É o momento da palavra. Ah, mas eu pensei que fosse do dízimo. Não, do dízimo é em outros lugares. Aqui não. Agora, comece a perceber que há igrejas que falam do demônio 1 hora, falam de dinheiro 5 horas, falam de milagres 15 horas, o culto não acaba nunca. E quando chega o momento da palavra, devido ao avançar da hora, Salmos 23:1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e vamos embora. Tem alguma coisa errada. O foco é a palavra. Digo, o foco é a palavra. Isso eu não posso. Eu não posso ficar aqui. Para que eu vou ficar falando 1 hora de dízimo? Para quê? Para te persuadir? Para tentar arrancar o que é seu? Porque se eu ficar aqui 1 hora, ó, isso, e dinheiro, porque se você, 1 hora você vai dizer, eu vou dar logo o dinheiro, o pastor acabar o culto. Vou te persuadir. Se eu ficar aqui só falando de demônio, e depois do demônio, que o demônio vai pegar, e se você não der o dinheiro, o demônio pega, você vai dar tudo o que você tem. Então o foco principal da igreja é a palavra. Porque a palavra é que muda. A palavra é a verdade que liberta. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. Fala aí para o seu irmão, fala, você precisa da palavra. Louvado seja Deus. Você precisa da palavra. Em João 1:5, 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, com letra maiúscula se referindo a Jesus, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe é? Digo, o maligno não pode me tocar. Digo, eu fui nascido de Deus.
Olha, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque é semente boa, teve regeneração. Não pode, amados. Não pode. Olha, quero que você entenda isso pelo Espírito. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes de Jesus te encontrar. Você não pode ser mais a mesma pessoa que você era antes. Amém? Você não pode. 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Diga, eu não posso viver pecando, porque eu sou nascido de Deus. Você está compreendendo? O que é Cristo ser formado? Cristo foi formado em mim. Não, Cristo foi formado em mim, pastor, mas de vez em quando eu boto ele lá de ladinho, dou um gelinho nele na cadeira, deixo ele lá, de vez em quando eu deixo ele em casa, aí eu saio, porque aí, pastor, você sabe como é que é, né, pastor? No mundo de hoje, o mundo moderno, eu não abro mão do pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe o que é, pastor? É que o meu negocinho é o tchê, tchererê, tchê, 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 tchererê, tchê, 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 tchê. Ah, pastor, isso me dá... Quando eu ouço tchê, tchererê, já me dá um tchererê, tchê, tchê, pastor. Isso aí, quem me ensinou tchererê, tchê, tchê foi o Samuel, não sei nem o que é. Samuel falou domingo em Santos, do tal do tchê, tchê, tcherê, tchê, tchê. Não, é tchê, tcherê, tchê, tchê, não, é rec, rec. Nheque, 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 eu não sei nem o que é isso. Nheque, nheque, nheque era um Fusca que eu tinha, fazia nheque, nheque, nheque. Agora, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Isso aqui é uma evidência. Meu irmão, minha irmã, isso é uma evidência. Pastor, se uma pessoa vive pecando, há uma evidência que esta pessoa não nasceu de Deus. Ou ainda não, Cristo não foi formado. Não estou dizendo que não é um filho. Ainda não se converteu. Se vive pecando, não está nem aí, você não sabe nem quem Jesus é. Não houve um novo nascimento. Isto é uma evidência. A Bíblia está nos mostrando uma evidência. 1 de João 3, versículo 6. Pois todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o... É ou não é uma evidência? É uma evidência. Que aquele que permanece nele não vive pecando. Então conhece a Deus, Cristo foi formado, não vive pecando. Agora, aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. A Bíblia é quem diz. Então, meu irmão, dá para saber se Cristo foi formado ou não dá? Se a pessoa vive pecando, vive no mesmo erro, na mesma confusão, e é carne para cá, é carne para lá, todo problema daquele tipo está a pessoa no meio. Ih, de novo, fulano de novo. Com todo respeito, não o viu, nem o conheceu. O pastor está na igreja. É convencido, não convertido. Tem um monte de convencido na igreja. Se não há mudança, não conheceu Jesus. Se iludiu, mas não conheceu Jesus. Quando há uma integração, quando a pessoa é um só com o Espírito, você vê a mudança na conduta, as evidências aparecem. Amém? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, sabe que na obra de Deus, Deus não faz melhorias, viu? Pastor, o irmãozinho está indo na igreja, está uns 3 anos na igreja, ele deu uma melhoradinha, melhorou? Está achando que Deus dá garibada? Igual o cara compra o carro, dá uma garibada e põe para vender? Então, deu uma garibadinha lá para vender, pastor. Pus um óleozinho grosso no motor, deu uma garibadinha, uma maquiagem, pus para vender. Você acha que Deus dá uma garibada? Pastor, eu conheci esse camarada, fumava 5 maços de cigarro, está na igreja há uns 5 anos, melhorou, hoje fuma um maço só. Se tu falava palavrão o dia inteiro, agora é só 2, 3 vezes por dia. Isso não mudou nada. Deu uma garibadinha. Não, tem que ter mudança. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, ele é irresistível. A pessoa tem vergonha.
Meu irmão, eu falo isso com todo respeito, eu teria vergonha de um palavrão sair da minha boca. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha de falar um palavrão. Porque só de Jesus dizer, Ricardo, eu uso a tua boca para falar com o meu povo, você emprestando a tua boca para Satanás para falar palavrão, eu teria vergonha de um palavrão sair da minha boca. Cristo tem que ser formado. Ou há mudança ou não há. Deu uma melhoradinha. Não tem melhorada, meu irmão. Ou não é. Melhorada é o camarada que está um mês na igreja, 2, 3, 4, 5, está melhorando e está sendo trabalhado. Só que naquela área que o Senhor já falou, ele não é a mesma pessoa. Então Deus falou sobre a vida, a conduta moral. Ali a pessoa tem que mudar. Jesus falou sobre outra questão, tem que mudar. Falou, é de glória em glória. Amém? Até Cristo seja formado. Agora, Deus fala uma vez, fala 2, fala 10, fala 15, fala 20, entra por aqui, sai por aqui. Não é. Não, falou, mas não é bem assim. Tá? Cristo não foi formado. Está entendendo a evidência? Vamos seguir, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A direita de Deus não é do lado direito, é a máxima autoridade, com toda a autoridade de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá, você muda, a sua mente muda. Vamos seguir? Gálatas 3, 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em... Morremos para o quê? Morremos para o mundo, para as coisas do mundo. A nossa vida está oculta, está junta com Cristo. É outra vida. Diga, eu sou um com o Senhor. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Tem que fazer morrer. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas outros tempos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o... Mas precisa falar mais alguma coisa? Tem ou não tem mudança? Então, a pessoa pode viver como ela era antes? Olha, com todo respeito, nós temos que sair daqui hoje para rever coisas. Se há alguma dessas questões na sua vida, pastor, até hoje isto aqui eu não consegui largar. Espera aí, se Cristo está sendo formado em você, se há um encontro genuíno, não há nada que você não consiga largar. Você veja que todos os homens que a Bíblia mostra, que se encontraram com Jesus, cruzaram o caminho de Jesus, os discípulos, os apóstolos, todos tiveram uma mudança. Não resistiram. Diga para o seu irmão, diga, ninguém resiste a Deus. Ninguém resiste. Mas pastor, é que a carne é fraca. A carne é fraca, mas ela está sujeita ao Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, a vontade da carne. Olha Romanos 6, 17 a 23. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da... Foi libertado ou não foi? Agora você é servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amados, olha aqui, vamos seguir, abençoado. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça.
Naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus nosso, o salário do pecado é a morte. Antes, a Bíblia diz, antes, você era antes. Agora você tem que andar em santificação, agiasmos. Você tem que andar com reverência, com santificação. Cristo tem que ser formado em você ao ponto da sua conduta ser a conduta de Cristo. Você está compreendendo? É isso que Deus requer de nós. Pastor, por que a obra de Deus está do jeito que está? Porque não há agiasmos, porque não há santificação, porque o povo de Deus vive de qualquer forma, de qualquer jeito. O pastor não quer saber se o camarada está errando, se ele está pecando, o pastor quer saber do dinheiro. Amados, com todo respeito, você não ouve as mensagens dos pastores ensinando conduta, ética, amor cristão, não ensina, mas dinheiro. Não pode ser assim. O inimigo é astuto, o inimigo está plantando aí ciladas o tempo todo, e se Cristo não for formado na sua vida, você vai cair numa delas, vai engolir a sua vida. Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma luta da carne contra o espírito. Agora, se Cristo não foi formado, quem que vai ganhar a luta? A carne. Então, eu e você, crentes em Jesus Cristo, não podemos continuar vivendo como vivíamos no passado. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fazia o mal, não faz mal. Quem prejudicava os outros, não prejudica mais. Quem tinha uma língua comprida, não tem mais. Mas pessoa com língua comprida, fofoqueiro, pessoa que fala mal, que calunia, pessoa que vive fazendo injúria, não é convertido. Pastor, porque eu tenho um irmão de uma igreja, mas ô língua afiada para falar mal de todo mundo, fazer fofoca, fazer intriga, esta pessoa não é convertida, meu nego. Minha nega, com todo respeito. Meu irmãozinho, minha irmãzinha. Senhor e senhora, isso não é convertido. Não, porque pastor, tem uma pessoa, toda vez que me encontro, não, porque eu tenho uns negócios para... Quando alguém fala para mim, eu tenho uns negócios para falar. Você não fala não. Isso é melhor nem saber desses negócios aí. Agora, tem gente que tem uns negócios para falar. A pessoa já começa, fala. Ai, fala. E se você está também querendo ouvir, veja lá se Cristo foi formado em você. Porque, meu irmão, isto aí, as más conversações corrompem os bons costumes. Escreve o que eu estou te dizendo. Toda pessoa que fica caluniando, fazendo injúria, dividindo, fofocando, língua comprida, esta pessoa não é salva. Esta pessoa não tem Cristo na sua vida. Porque um filho de Deus não empresta a sua boca para o diabo. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Isto aqui é para mim e para você, amados. Nós vamos escolher coisas boas, frutos bons, amém? Nós temos as marcas de Jesus no nosso corpo. Uma pessoa convertida, preciso de mais 5 minutos seu, porque eu preciso te mostrar alguns pontos aqui. Uma pessoa convertida tem as marcas de Jesus, disse Paulo, Gálatas 6,17. Vou correr um pouquinho. Quanto ao mais, ninguém me moleste, disse Paulo, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo diz aqui, ninguém me moleste.
Eu faço minhas palavras de pão e ninguém vem me molestar. Ninguém vem querer me persuadir, ninguém vem querer falar coisa para mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu tenho as marcas daquilo que Ele fez. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje. Eu trago as marcas, é o que Paulo está dizendo. Então, pastor, qual é a primeira marca de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que teve mudança de vida? Qual é a primeira marca? Para eu saber a característica de alguém que foi marcado por Jesus, que Cristo foi formado nela. Me mostra a primeira característica. A pessoa que tem Jesus não pode viver na prática do pecado. Ok? Diga, a pessoa que tem Jesus não pode viver na prática do pecado. Esta é a primeira marca de um cristão. Não estou dizendo que a pessoa não peca, porque quem diz que não peca é mentiroso. A pessoa pode ter um erro, uma falha, houve alguma coisa que aconteceu, mas a pessoa não vive deliberadamente na prática do pecado. Ok? Não vive. Não vive. A segunda marca, pastor, de quem é de Jesus, de quem tem Jesus no coração, na vida. Qual que é a marca que Jesus deixa? Ponto 2, a marca que Jesus deixa. Nós temos uma fé inabalável. A pessoa tem uma fé inabalável. Nada abala a sua fé. A pessoa confia em Deus, confia nas promessas, confia. Quando você vê uma camarada, eu vou sair, estou pensando em sair da igreja, porque eu estou indo na igreja faz 5 anos. Minha vida não mudou, sabe não sei o quê. Quando você vê alguém assim, tem horas que eu penso em sair da igreja, tem horas que eu penso em ir embora da igreja. Você vai olhar agora e vai saber, isso aí não tem a marca de Jesus. Porque quem tem a marca de Jesus tem uma fé inabalável. Tem uma hora que eu tenho vontade de largar tudo, pastor. Tem hora que tenho vontade de eu arrumar uma chacrinha lá no meio do mato e me sumir para lá. Ai. Pessoa que tem a marca de Jesus tem uma fé inabalável. Pessoa de joga-me terra em cima, mas eu continuo crendo. Mas eu cava a minha sepultura, me joga lá para baixo, começa a jogar areia, mas eu creio, eu continuo acreditando nas promessas de Deus. Ainda morto, ainda continuo acreditando. É capaz, se você jogar alguém junto, se alguém morto bater na pessoa, ressuscita na hora. A pessoa tem uma fé inabalável. Essa é a característica de um cristão. A terceira marca de quem tem Cristo formado na vida. Qual a terceira marca, por favor? Terceira marca, uma vida de santidade. Eu volto a dizer, Hebreus 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, quem não verá o Senhor agir na vida, não verá os cumprimentos das promessas de Deus. A palavra santidade no original grego é agiasmos, que quer dizer consagração. Rompeu com o mundo, dedicou-se ao altar. Agiasmos, consagração. Rompeu com o mundo, dedicou-se ao altar, dedicado ao altar de Deus. Vida santa, vida reta. Agiasmos. Tem que ter isso. Mas pastor, tem uma pessoa que não tem vida santa, tem vida torta, não tem a marca de Jesus. Qual que é a característica de Jesus? Santidade. Amado, com todo respeito. Você vê pessoas que querem ser santos. Não, sua santidade, o fulano de tal, sua santidade, não sei. Agora, pessoa que está metido, com todo respeito, com pedofilia, pessoa que está metido com idolatria, pessoa que está metido com tudo aquilo que a Bíblia condena, santidade, santo. Santo sou eu e você no Espírito. Agora, as marcas de quem tem Jesus na vida são pessoas que seguem a Bíblia e condenam o que a Bíblia condena. Pastor, o que é santidade? É crer no que a Bíblia diz que nós temos que crer, é viver o que a Bíblia diz que temos que viver e condenar aquilo que a Bíblia diz que temos que condenar. Se a Bíblia diz que idolatria é maldição, meu irmão, idolatria é maldição. Agora, quem quer viver debaixo da idolatria tem uma vida de santidade? Não, não pode ter. Você está entendendo? Então, qual a terceira marca? Santidade. A quarta marca, pastor, de quem tem Jesus, um novo nascimento, traz uma mente espiritual. A pessoa pensa diferente. A pessoa pensa com a mente espiritual.
Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A pessoa pensa nas coisas de Deus, tem uma mente espiritual, não vê como vê as pessoas na carne, vê como Deus vê, tem outra forma de pensar. Amém? Vamos lá, Salmos 73, versículo 24 e 25. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quem tem a mente espiritual sabe que ele é um seguidor de Jesus Cristo. Quem tem a mente espiritual, que tem a marca de Jesus, que tem a mente espiritual, esta pessoa só se prostra diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para adorar. Não adora qualquer ídolo, qualquer imagem, qualquer pessoa. Vamos seguir. Quinta marca, pastor. Quinta marca de quem tem Jesus. Quinta marca. A vitória sobre o mundo. A pessoa não se envolve com as coisas do mundo. A pessoa não se deixa levar, não se deixa iludir, não cai nas ciladas do mundo. 1 João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. A pessoa que é nascida de Deus, ela vence o mundo, ela vence o pecado, ela vence os erros, ela vence as ciladas. Sexta marca. Quem é salvo tem humildade. Eu não consigo compreender como uma pessoa que é soberbo vai dizer que tem a marca de Jesus. Você viu soberbo em Jesus? Jesus era um homem soberbo. Jesus sentava para comer qualquer pessoa. Jesus era um homem simples, era um homem humilde, sendo Deus. Agora tem pessoas que querem ser maior do que Deus. Amados, humildade, diga humildade. Pastor, o que é humildade? Você pode ter deixa eu ver, um carro bom. Você pode ter um Rolls Royce, não sei nem o que é isso. Você pode ter uma Ferrari, uma Lamborghini. Você pode ter ternos do... Fala aí, ô irmão Amaranto. Você gosta de coisa boa, irmão Amaranto? Hugo Boss, Ricardo Almeida. Tem um mais ainda, mais... Giorgio Armani, o Guto gosta de coisa boa. Você pode ter Giorgio Armani. Você pode ter o que você quiser. Só pode ter tudo. Mas, pastor, o cara que tem tudo isso pode ser humilde? Lógico que pode. Porque humildade não se refere ao que a pessoa tem, mas sim o que ela é. Eu vi esta semana a entrevista daquele jogador de futebol, não sei quantos viram, daquele menino... Como é o nome dele? Ramírez, obrigado, Ramírez. Isso é uma frase, eu fiquei impressionado. Ele disse, olha, o dinheiro só mostra quem a pessoa realmente é. Só mostra quem ela realmente é. Não, a pessoa tem dinheiro agora, ficou metido. O dinheiro só mostrou quem a pessoa é. Porque tem um monte de gente pobre, que não tem onde cair morto, mas é cheio de orgulho. Tem um monte de gente pobre, mas é orgulhoso, é arrogante, é pessoa horrível. Então, o que é humildade? Humildade é um estado de vida, é uma forma de viver. Porque Jesus, sendo Deus, era humilde. Agora, pastor, a igreja romana diz que humildade é a pessoa ser miserável, ser pobre. Não, humildade é nada disso. Ser pobre e miserável é ser pobre e miserável. Agora, para eu ser humilde, eu tenho que... Não, você quer ser humilde? Dá tudo que você tem, você vai ser humilde. Tem gente que não tem nada e é arrogante. Tem gente que não tem nada. E olha, é pior do que muita gente. É que você... Meu Deus do céu. Você está compreendendo? Então, não confunda humildade com ter condições. Porque o que eu conheço de gente rica, de gente que tem condições... Que, olha, de uma humildade. Pessoas simples que você... Impressionante. Esses dias eu conversava com alguém no gabinete, não sei com quem foi que eu conversava, um dos oficiais. Eu fui outro dia almoçar com um dos homens mais ricos de todo o litoral do nosso estado de São Paulo. Um dos homens mais ricos. Me ligou e disse, pastor, vamos almoçar? Eu disse, vamos. Vou te levar num lugar, pastor, que você nunca comeu. Eu disse, rapaz, tá, você já vai me pôr num iate, hoje eu vou. Então já disse para a pastora, meu bem... Se eu não sei onde eu vou, mas a comida hoje... E eu fiquei já pensando.
E sabe onde esse homem me levou para comer? Numa casa do norte, Cícero. Lembrei de você. Numa casa do norte. E quando ele chegou, todo mundo, doutor, não sei o quê, todo mundo o quê. Ele abraçava um e não sei o quê. E ele disse, olha, pastor, eu vou comer um ovinho frito, você quer? Ele disse, já lá, ovo frito eu como em casa. Traga-me logo uma buchada de bode. Que negócio de ovo frito? O homem pediu um ovo frito, com cebolinha. Eu disse, isso é pegadinha do malandro. Isso aconteceu, eu fui almoçar com um dos homens mais ricos deste litoral. Me levou numa casa, um homem extremamente humilde, sabia o nome de cada pessoa que estava servindo. E ele disse, pastor, quer dividir um suco comigo? Eu disse, olha cara, tu tá sem dinheiro aí, eu pago esta conta aí, meu. Não é porque a pessoa tem dinheiro que a pessoa não é humilde. As pessoas confundem muito isso da obra de Deus. E esse irmão é metido, ele tem dinheiro. Esse mesmo senhor, quando a filha dele casou, ele disse, pastor, você tem que vir. Eu disse, não posso, você tem que vir. Nós tivemos, olha, amados, eu tive que ir no casamento da filha dele. Toda aquela coisa, mas você via a humildade daquele homem cumprimentando cada pessoa, falando com cada um. Sabe? Eu disse, Senhor amado, tem gente que não tem nada e tem um rei na barriga. Tem gente que não tem nada, está com carro financiado em 90 prestações e a pessoa está com um rei na barriga. Tira esta pompa, meu. Ei, você que me ouve aí pela internet, tira esta pompa, meu. Tem humildade. Isso é a marca de Jesus na tua vida. Humildade. Ok? Humilde não quer pisar em ninguém. Humilde não quer ofender ninguém. Humilde é aquele que quer levantar o outro. Quem não tem... A falta de humildade é a característica de Lucifer. É a característica de Satanás. Porque ele não teve humildade de estar abaixo de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Quando você vê alguém na igreja que quer estar acima dos outros, acima da liderança, acima do pastor, acima... Está a característica de Lucifer. Isto é maligno. Você está compreendendo? Louvado seja Deus. Aleluia. Sétima marca e nós encerramos. Sétima marca. O novo nascido tem a marca do amor. 1 de João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido e conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é... Se você conhece alguém que não ama, meu irmão, incompatibilidade, você pode até ter com alguém. Então, eu gosto de uma coisa, a pessoa gosta de outra. Incompatibilidade ministerial, pode ter, pode. A pessoa às vezes não gosta do ministério, gosta de outro, tem uma característica, pode. Cada um tem a sua característica, tem o seu ministério preparado por Deus. Tem a característica. Agora, amor, nós devemos uns aos outros. Não devei nada a ninguém, senão amor, diz a palavra de Deus. Se a pessoa diz que conhece a Deus, é Deus, porque eu com Deus, e não amo o irmão, não amo o próximo, esta pessoa não conhece a Deus. Agora, quem ama, o que é amor? Quem ama protege, quem ama cuida, quem ama não fala mal, quem ama não desmoraliza, quem ama não rebaixa, quem ama não humilha, quem ama cuida. Amor é proteção, amor é cuidado, amor é repreensão também, porque a Bíblia diz, repreenda o sábio e ele te amará, se faz necessário. Mas é impossível você ver alguém que não ama dizer que Cristo foi formado na vida dessa pessoa. Se você identificou que alguma destas marcas ainda não foram evidenciadas na sua vida, você vai sair daqui hoje para colocar isto em prática, para colocar isto na sua vida, porque Cristo está sendo formado em você e você não pode mais ser a mesma pessoa que você era. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Hoje eu passei da hora, me perdoem, mas eu não poderia deixar de terminar esta mensagem. E como eu ia falar no final de amor,
você vai continuar me amando do mesmo jeito. Então, vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, entendemos hoje as características de uma pessoa que tem o Senhor formado ou sendo formado em sua vida. Queremos sair daqui não para sermos as mesmas pessoas que éramos quando entramos hoje aqui. Senhor, se alguém entre nós se deixou iludir ou seduzir pelas questões deste mundo, hoje eu te peço que esta palavra que veio do trono da tua glória, que esta palavra tenha o poder de arrancar todas as cadeias, amarras e prisões que têm impedido o teu povo de viver uma vida íntima contigo. Senhor, se alguém aqui tem sido influenciado pelo erro, pela mentira e pelo engano, que isto caia por terra hoje. Se alguém que ouve este CD, alguém que nos ouve através da internet, Pai, se está no ministério e tem visto fraude, se está no lugar onde tem visto tudo aquilo que é oposto ao que a tua palavra ensina, encoraje este filho e esta filha a deixar este lugar e a seguir para um lugar correto, para que esta pessoa não enfraqueça na sua jornada cristã, para que esta pessoa não esmureça, pois vivendo num lugar desse, o Senhor jamais será formado na vida desta pessoa. Ajuda, Deus, a este filho e esta filha a encontrar este lugar. Se há alguém que me ouve nesta hora, cujo pastor tem usado o altar para falar mal das ovelhas, usado o altar para lavar roupa suja, se o pastor tem usado o altar quando sabe de um problema de alguém para ficar ali acusando do altar, este lugar não é de Deus. Não tenha medo. Se alguém tem ouvido que se sair deste ministério, desta igreja, o diabo vai pegar, o diabo vai fazer e acontecer, a Bíblia diz que tu és nascido de Deus, que o Senhor te guarde e o maligno não te toca. Deixe Cristo ser formado na sua vida, em nome de Jesus.